Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Jaqueline Menezes Entrevista. Hoje o nosso entrevistado será o professor José Carlos de Sá, reitor do IFPE, Instituto Federal de Pernambuco. Eu vou começar passando um pouco aqui um breve relato da história profissional do professor José Carlos. Ele concluiu o curso de Eletrotécnica na então Escola Técnica Federal de Pernambuco, possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, concluído em 94, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, concluído em 1997, tem experiência na área de Engenharia Elétrica com ênfase em sistemas elétricos de potência, projetos de instalações prediais, manutenção elétrica e conservação de energia elétrica. Foi professor substituto do Departamento de Engenharia Elétrica e Sistemas de Potência da Universidade Federal de Pernambuco, foi coordenador do curso técnico em Eletrotécnica de 2010 a 2011, diretor-geral pro-tempore do Instituto Federal de Pernambuco, IFPE Campus Garanhuns, de 2011 a 2015, em 2015, foi eleito diretor-geral do IFPE Campus Garanhuns e eleito reitor do IFPE no final de novembro de 2019, por meio de consulta eleitoral à comunidade do IFPE. Professor José Carlos, seja muito bem-vindo ao Jaqueline Menezes Entrevista. Muito obrigado pela sua presença. Para mim é uma satisfação tê-lo aqui. Já o encontrei muitas vezes aqui por Garanhuns, em eventos profissionais, e fico muito feliz pelo senhor ter aceito o nosso convite para participar dessa entrevista. Olá, Jaqueline. Eu que agradeço a oportunidade, de falar um pouco do Instituto Federal de Pernambuco, falar um pouco de educação. Estou à disposição. Ok. Professor, para a gente começar, queria que o senhor passasse um pouco do que é hoje o Instituto Federal de Pernambuco, que já foi Escola Técnica Federal de Pernambuco, que já foi Cefet, hoje é o IFPE, onde ele está presente, com quantas unidades. Dá para fazer esse resumo do que é o nosso Instituto Federal hoje? Dá sim, Jaqueline. Eu gosto muito de falar do macro, Eu gosto muito de situar o Instituto Federal de Pernambuco nessa grande rede, que é a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Então, é uma rede espalhada por todo o país, que foi instituída em 2008. Hoje, essa rede, Jaqueline, ela é composta por 41 institutos federais. E nesses institutos federais, nós temos em torno de 600 campi espalhados por todo o Brasil. Em Pernambuco, nós temos 2 institutos federais que fazem parte desta rede. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano, que é o Instituto Federal que se localiza lá mesmo na área do sertão, como o próprio nome diz, Então, de Floresta, de Serra Talhada até Petrolina, é a área que é abrangida pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano. E temos o Instituto Federal de Pernambuco, que é do qual estamos falando aqui, estou tendo a oportunidade de exercer esse reitorado. Então, o Instituto Federal de Pernambuco, ele começa vindo do sertão, para o litoral, ele começa lá em Afogados da Engazeira. Nós temos um campus em Afogados da Engazeira, e vindo aí para o litoral, temos Pesqueira, Belo Jardim, Caruaru, Vitória de Santo Antão, fazendo a trilha aí da BR-232. Aí temos Palmares, Ipojuca, Barreiros, e temos o campus Garanhuns, aí nessa região do Agreste Sertão. Vindo aqui para a região metropolitana, aí nós temos o campus Igaraçu, temos um campus em Abreu e Lima, um campus em Paulista, Olinda, indo para o outro lado, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, e temos o campus aqui em Recife. Então, totalizamos 16 campi em 16 municípios do estado de Pernambuco. E temos ainda a nossa educação à distância, que temos 11 polos espalhados em algumas cidades de Pernambuco, os polos de atendimento presencial, e temos também um polo do IFPE na cidade de Santana de Ipanema, em Alagoas. Ou seja, o IFPE sai até um pouquinho do estado de Pernambuco com a educação à distância. Então, é essa grande família, esse grande conglomerado aí de campus que está espalhado e presta esse serviço de educação profissional tecnológica no estado de Pernambuco. Que coisa boa. O professor José Carlos, queria também agora, eu passei assim, um breve relato profissional do professor José Carlos de Sá,
mas queria também apresentar um pouco mais. De onde o senhor é, como começou a sua história no ensino técnico? Pela informação aqui, o senhor iniciou também no Instituto, ainda na Escola Técnica Federal de Pernambuco, né? Foi aluno, hoje reitor do IFPE. Como é essa história, né? O senhor também tem aquela história clássica da pessoa que sai do interior, que vai estudar na capital, que hoje, graças a essas expansões, né, já se precisa menos sair do interior para a capital. Conte um pouquinho da sua história para a gente também, por favor. Mesmo, Jaqueline. Eu sou natural de uma cidadezinha do sertão de Pernambuco, né? Santa Cruz da Baixa Verde, minha terra natal, que tanto me orgulho e tanto amo. Ainda meus pais ainda moram em Santa Cruz da Baixa Verde, minhas irmãs, então ainda visito minha terra regularmente. Sou filho lá do sertão, né? Sertão do Pajeú, e vim para o Recife com 15 anos, né? Para fazer justamente estudar na Escola Técnica Federal de Pernambuco. Vim fazer um curso de eletrotécnica na Escola Técnica Federal de Pernambuco. Na época, nós tínhamos os cursos chamados cursos normais, que eram aqueles cursos em que o estudante fazia algumas disciplinas, algumas matérias do ensino médio, a grande parte do ensino médio, e também uma formação técnica. Então, fiz esse curso de eletrotécnica na Escola Técnica Federal de Pernambuco. Em seguida, fiz o vestibular para engenharia elétrica, né, já estimulado pela própria formação técnica. Fiz engenharia elétrica na Universidade Federal de Pernambuco, depois mestrado, né? Após algum tempo na iniciativa privada, trabalhando como engenheiro eletricista, eu prestei o concurso, né, para professor do Instituto Federal. Aí já tinha sido transformado em Instituto Federal de Pernambuco, foi no ano 2010, e prestei o concurso para uma vaga em Garanhuns. E aí, Garanhuns estava começando a implantação do campus Garanhuns, do IFPE, no ano de 2010, e nós prestamos concurso para fazermos a implantação do curso de eletroeletrônica, né, que ainda hoje é um dos cursos do campus Garanhuns, curso técnico em eletroeletrônica do campus Garanhuns. Então, passei nesse concurso, passei a ser professor do Instituto Federal de Pernambuco, campus Garanhuns, e algum tempo depois fui convidado para assumir a direção geral do campus Garanhuns. Passei 4 anos como diretor, né, convidado e nomeado pelo reitor do IFPE, e em seguida participei do pleito, né, das eleições, e fui eleito novamente diretor do campus Garanhuns, o qual fiquei até o ano de 2019, quando fui eleito reitor do IFPE. Mais ou menos essa a minha história profissional aí, e começou na Escola Técnica Federal, e hoje estou aqui como reitor do Instituto Federal de Pernambuco. Maravilha. E essa relação com Garanhuns, professor José Carlos, permanece, né? Quem vem para Garanhuns tem muita dificuldade, né, de cortar depois esse cordão umbilical. Essa cidade é maravilhosa. Permanece, Jaqueline. Garanhuns é uma cidade muito, muito acolhedora, né, de um clima conhecido, né, muito, muito agradável, uma cidade tranquila, né, comparada com a capital. Então, nos mudamos para Garanhuns em 2011, né, minha família foi em 2011, 2012 para Garanhuns. Minha filha cresceu em Garanhuns, então hoje ela é aquela ferrenha defensora da nossa manutenção em Garanhuns, ela não admite muito a possibilidade de nos mudarmos. Então, embora esteja trabalhando em Recife, ainda permaneço com esse vínculo forte com Garanhuns, retornando a Garanhuns sempre que posso. Então, a gente permanece aí, né, no friozinho de Garanhuns. Verdade. Mas, professor, vamos agora falar sobre a importância do ensino técnico. Eu percebo que no Brasil as pessoas ainda não se atentam à importância que né, para preparar profissionais para o mercado de trabalho, as escolas de ensino técnico. A gente vê que na Europa isso é diferente, os Estados Unidos também pensam diferente, né? Aquele Instituto Tecnológico de Massachusetts é famoso no mundo inteiro, né? Prepara muitas pessoas para o mercado de trabalho. Como eu tinha falado com o senhor há pouco, ainda antes de a gente iniciar, o meu marido tem uma sobrinha que se formou
na Universidade do Rio Grande do Norte, se formou no ensino superior, no curso de Sistemas de Informação, e agora está no Canadá. E quando ela foi para o Canadá, ela foi com a intenção de ir lá iniciar um curso técnico, e ela já está no estágio, já deve estar sendo encaminhada para o mercado de trabalho. Então, esses outros países, eles valorizam muito o ensino técnico. O Brasil ainda precisa melhorar nisso, as pessoas ainda precisam atentar mais para a importância desse ensino na formação de profissionais? Sim, Jaqueline, eu acho que a gente precisa tanto da conscientização, né, de levar o conhecimento, que as pessoas passem a compreender esse espaço que existe, e também precisamos de ainda mais investimentos nessa área. Então, houve um certo crescimento no Brasil na oferta, né, do ensino técnico. Como você falou agora há pouco, a interiorização, né, nós tivemos, de 2008 para 2014, 2015, nós tivemos um processo de expansão dessa rede, né, de oferta, principalmente a rede federal. Em seguida, alguns estados, particularmente o estado de Pernambuco, também começou a implantar escolas técnicas estaduais, o que é muito importante, porque tem levado também oportunidades a muitos jovens de acesso a esse ensino. Então, nós tínhamos, antes desse processo de expansão, em torno de 100 escolas técnicas espalhadas pelo país. Hoje, nós temos mais de 600 campos de Instituto Federal, né? Além das escolas técnicas. Temos também uma oferta da rede privada, né? Tem também crescido a oferta da rede privada, mas o ensino técnico, de certa forma, ele tem se expandido no país. Ainda é pouco, ainda precisamos de mais investimentos nessa área, porque há um mercado, como você falou, há um mercado de trabalho muito ansioso por essa mão de obra, esse profissional com uma maior capacitação. Eu costumo dizer sempre aos nossos estudantes, aos pais, à nossa comunidade, o trabalho braçal, né, aquele trabalho puramente braçal, ele tem se acabado, né? A gente não tem mais oportunidades. A máquina ele tem substituído o homem nessas atribuições mais mecânicas, né? Se você pegar o exemplo, por exemplo, de um acesso a estacionamento de shopping, né? Antigamente você tinha lá cada guaritazinha um profissional entregando um cartão. Então aquilo era um posto de trabalho que não existe mais. O posto de trabalho foi substituído por uma máquina. Você aperta o botãozinho e o cartão sai. Antigamente você ia pagar o estacionamento, você pagava a uma pessoa, era um posto de trabalho, alguém que recebia. Esse posto de trabalho está se acabando. Você faz o pagamento hoje, na maioria dos casos, já numa máquina automática, passa o cartão e paga. Então, todos esses postos de trabalho mecânicos, eles estão se acabando. Então, não há mais espaço, né, para carregadores, são todas as máquinas que realizam esse trabalho. Mas, em compensação, precisa de profissionais que deem manutenção desses equipamentos, que projetem esses equipamentos, que instalem esses equipamentos. Então, esse profissional é um profissional que precisa ter uma maior formação, uma maior capacitação. E aí está a formação técnica ou a formação tecnológica. Então, há um mercado de trabalho que cresce nessa área, que necessita de profissionais mais capacitados, ao mesmo tempo que há o enxugamento, né, a extinção de postos de trabalho nas áreas de menor qualificação. Então, aí a gente tem um desemprego muito elevado, né, muitas pessoas desempregadas no nosso país por falta de qualificação, porque não conseguem ocupar os espaços que exigem maior qualificação. Então, há uma certa situação de incoerência aí, muita gente desempregada e muitos postos de trabalho a serem ocupados nas áreas com maior qualificação. Daí a importância do maior investimento em formação profissional, né, onde se inserem muito fortemente os institutos federais, basicamente, e particularmente o Instituto Federal de Pernambuco, nessa formação profissional que dê qualificação para as pessoas ocuparem esses melhores postos de trabalho. Eu li há algum tempo uma matéria que falava, por exemplo, que na área de tecnologia hoje havia cerca de 450 mil vagas em aberto no país por falta de pessoas com qualificação, né? Os institutos federais eles estão buscando levar mais oferta de cursos nessa área de tecnologia, professor José Carlos? Com certeza, Jaqueline. Nós temos expandido bastante a nossa oferta. Por exemplo, Garanhuns, nós tínhamos um curso que era um curso técnico de informática, um curso técnico nível médio. Esse curso ele cresceu tanto do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista do nível da oferta,
que nós transformamos esse curso num curso de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, Garanhuns tem essa oferta, é um curso já bastante concorrido, né, bastante procurado agora no nosso processo de ingresso, nós tivemos uma procura bastante elevada, e é um curso que vem justamente com esse olhar, né, de ocupar esses espaços em que há necessidade de profissionais para essa área de desenvolvimento de sistemas, que são profissionais de informática, desenvolvedores, né, de sistema. Com isso também nós fizemos em Paulista, em Palmares, e tem vários campos do IFPE tem partido para essa oferta de curso de desenvolvedores na área de informática, assim como outras áreas, né? Garanhuns, por exemplo, tem também um curso técnico em eletroeletrônica, né? Que a partir desse curso nós evoluímos e ofertamos ainda o curso técnico em eletroeletrônica, mas ofertamos também o curso superior de engenharia elétrica. Então já é uma verticalização, ou seja, nós tínhamos um curso técnico, tínhamos todo um aparato tecnológico de laboratórios e de profissionais, né, professores com mestrado, doutorado, conseguimos evoluir para a oferta de um curso superior de engenharia. Então, esses profissionais de engenharia formados em Garanhuns, eles já buscarão muitos espaços que têm surgido no mercado, principalmente no mercado de geração de energia, né? A gente tem todo esse polo de geração de energia eólica em Garanhuns. Nós temos a energia solar, né, crescendo, né, como uma fonte alternativa de energia, uma fonte limpa, né? Garanhuns, o campus Garanhuns, por exemplo, colocou em funcionamento a semana passada uma usina de geração de energia solar. Então nós temos hoje, nós vamos passar a gerar, nós já estamos gerando a própria energia do campus através de placas de painéis fotovoltaicos. Então, toda essa tecnologia está sendo colocada à disposição desses estudantes que nos procuram e que fazem os cursos, tanto técnicos como superiores, no campus Garanhuns e em todos os campos do Instituto Federal de Pernambuco. Que ótimas notícias, professor José Carlos. E uma pergunta, exatamente como a gente poderia fazer com que esse jovem ou as famílias, né, se incentivassem, mas se motivassem a levar os seus filhos a ter essa vontade de fazer um curso técnico? O que o senhor acha ainda que falta para que haja mais demanda, para que realmente os jovens queiram se profissionalizar também em um curso técnico? Porque a gente percebe que, claro, que o sonho maior é do ensino superior, mas o curso técnico ele abre o mercado de trabalho muito mais rapidamente, às vezes. Então, como poder equilibrar aí, né? Nós temos, claro, pessoas no curso superior, isso é importante, até porque quem faz o técnico também depois faz o superior, mas como já começar a abrir as portas de trabalho por meio de um curso técnico, o que ainda falta para que o nosso jovem ele abra mais os olhos para o curso técnico? Eu acho que há uma procura, certo? Eu acho que a gente precisa ainda aumentar a oferta. Eu acho que é necessário que o país ainda invista mais em cursos técnicos, em oferta de curso técnico. É necessário que o país busque garantir a qualidade através de investimentos. A educação, ela não se faz sem investimentos. É muito importante. Então, nós passamos, por exemplo, por um momento extremamente preocupante do ponto de vista de investimentos em educação nesse momento. Mas a gente tem lutado muito, tem muita esperança da manutenção dos investimentos em educação. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas elas têm consciência dos espaços onde há oferta de educação de qualidade. Você tem uma ideia? A gente teve a oferta do nosso processo seletivo agora, né? Estamos encerrando agora há poucos mais de 15 dias, a gente terminou o nosso processo seletivo. Nós tivemos cerca de 35 mil inscritos para todos os cursos do Instituto Federal de Pernambuco. Então, em média de 7 candidatos por vaga. Né? Então, tem uma procura. Né? Nós temos cursos com 15, 16, 35 candidatos por vaga. Então, há uma procura por esses cursos. Agora, quando você traz uma reflexão muito correta, que é essa compreensão do espaço que existe do curso técnico, eu acho que é muito um trabalho realmente de conscientização, é muito um trabalho de valorização mesmo desses profissionais. Né? A intensa procura pelos cursos superiores no Brasil, ela foi muito fortalecida e muito consolidada pela situação que existia
até antes desse crescimento da oferta do ensino profissional e tecnológico, de que era a única opção. Então, durante muito tempo, foi a única opção. Se você não fazia um curso superior, o que é que você era ao concluir o ensino médio? Você era apenas uma pessoa com o ensino médio, você não tinha uma profissão. Então, a única alternativa para ter uma profissão era o curso superior. Então, por isso que o curso superior se tornou sempre o grande objeto de desejo, né, de todos os jovens, porque era natural. Para ter uma profissão, era preciso ter um curso superior. A entrada e o crescimento da oferta de cursos técnicos de nível médio, principalmente na rede pública, seja ela federal ou estadual, ela tem uma tendência a trazer essa conscientização de que existe esse espaço. Eu sou um profissional, mesmo não tendo curso superior. Então, realmente, é um processo de conscientização, de criação de consciência e de criação da identificação com esses espaços de trabalho. Eu acho que o processo é muito por aí. Mais investimentos e levar as pessoas esse conhecimento e essa consciência de que temos esses espaços de trabalho a serem ocupados por profissionais de nível médio. Hoje, o aluno que sai do Instituto Federal de Pernambuco, ele sai pronto para o mercado de trabalho? O Instituto se preocupa em ter o equipamento atualizado necessário para deixar esse aluno, um ambiente muito semelhante ao que ele vai encontrar quando ele entrar no mercado de trabalho? Sim, Jaqueline, houve investimentos muito fortes em laboratórios e em profissionais, né? Nós temos laboratórios muito bem montados. Evidentemente que a tecnologia, principalmente os espaços tecnológicos, eles precisam ser constantemente atualizados, né? Porque a tecnologia ela tem uma velocidade muito grande. Daí a nossa preocupação com a garantia dos investimentos em educação. Não basta você montar uma escola, você precisa manter esses investimentos para que a gente consiga manter esses laboratórios atualizados. Daí a nossa luta por garantia de investimentos, né? A gente está agora passando, por exemplo, pelo processo de aprovação do orçamento da União. Estamos aí nessa discussão no Congresso Nacional e para ser sancionado pelo presidente da República, uma preocupação muito grande, né, com a garantia de recursos para investimento. Temos procurado parlamentares para conversar sobre isso, para que a gente possa ter essa consciência de que não basta a escola estar aberta, é preciso que a gente tenha investimento mantendo esse parque tecnológico atualizado. Então, temos bons laboratórios, mas precisamos que eles sejam mantidos. E temos excelentes profissionais. Então, a rede federal tem um diferencial, que é a qualificação do seu corpo técnico e de seu corpo de docentes. Então, nós temos uma carreira relativamente boa em relação a outras redes, em relação ao mercado de trabalho de uma maneira geral. Então, nós temos professores com mestrado, a maioria dos professores, grande maioria dos professores, por exemplo, do campus Garanhuns, são todos com mestrado ou com doutorado. São professores que saíram da universidade com elevada qualificação e a gente tem mostrado esses resultados. São os profissionais que saem dos nossos campos, são profissionais realmente preparados para o mundo do trabalho. A gente foca muito nisso. A gente foca numa formação integral, uma formação para a cidadania e uma formação para o mundo do trabalho. A pessoa humana não é deixada de lado. Esse é também um grande diferencial da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, particularmente do Instituto Federal de Pernambuco, que é essa concepção da formação integral do ser humano, né? Preparando para o mundo do trabalho, preparando para a cidadania. A gente tem 2 tipos de cursos técnicos, Jaqueline, só entrando aqui um pouco mais no detalhe. Nós temos o curso técnico subsequente, que são aqueles cursos técnicos que são destinados a estudantes que já fizeram o ensino médio. Então, o estudante fez o ensino médio, não tem uma profissão ainda, ele pode fazer um curso cujo enfoque é basicamente a parte técnica, é o curso técnico subsequente, né, que é posterior ao ensino médio. Então, nós temos esses cursos ofertados aí no campus Garanhuns, por exemplo, no horário noturno. E temos os cursos técnicos na modalidade integrada ao ensino médio, que é aquele estudante que terminou o fundamental e entra no IFPE somente para fazer o ensino médio, e nesse ensino médio integrado a ele o ensino profissional, o ensino técnico. Então, também ofertamos essa modalidade em Garanhuns.
Então, tanto no ensino subsequente como no integrado, nós procuramos fazer essa formação a mais integral possível. É uma formação que visa essa ocupação de postos no mundo do trabalho, mas uma formação também para a cidadania, um pensamento crítico, né? Um estudante que ele tem uma formação que dá oportunidade a ele a desbravar outros horizontes, caso ele entenda necessário ir para o curso superior. Ele é um estudante preparado para chegar num espaço de trabalho e conhecer novas tecnologias, não necessariamente aquelas que foram trabalhadas diretamente lá na escola, porque ele tem uma base teórica muito sólida. Então, mesmo que ele não esteja com aquela tecnologia exatamente igual àquela que ela vai encontrar no espaço do trabalho, mas a base teórica dele lhe dá subsídios para que ele desbrave esses outros espaços tecnológicos. Professor José Carlos, qual é para o estudante que está nos assistindo, os familiares, né, os pais, qual seria esse passo a passo para se chegar no IFPE? Como ter acesso ao Instituto Federal? Nós fazemos um processo seletivo anualmente, né? Nós não temos, infelizmente, vagas para todos que nos procuram, então precisa ser feito esse processo seletivo. Então, geralmente, nós abrimos duas oportunidades, né? Uma oportunidade no meio do ano, na entrada do segundo semestre, e uma entrada no final do ano. Geralmente, o vestibular do final do ano ocorre por volta do mês de novembro, dezembro. Esse ano a gente está um pouco complicado, né? Porque tivemos todo um atraso em relação à pandemia, então o processo seletivo para 2021.1 ocorreu agora esse ano. Mas, em condições normais, nós temos um vestibular ou um processo seletivo, né? Preferimos chamar assim, um processo seletivo para uma entrada no meio do ano, a partir do mês de agosto, e um processo seletivo para entrada no início do ano, né? Que é geralmente a partir de fevereiro. Então, o processo seletivo para o meio do ano ocorre aí por volta do mês de junho, e o processo seletivo para a entrada no início do ano ocorre por volta do mês de novembro, dezembro do ano anterior. Então, é sempre por seleção, né? Seja para os cursos técnicos, seja para os cursos superiores. Alguns campi do IFPE oferecem vagas nos cursos superiores também pelo SISU. Então, também tem essa alternativa de entrar através do SISU. É importante que os interessados procurem se inteirar, e a gente tem todas essas informações no nosso site, que é o ifpe.edu.br. Então, tudo isso tem lá esses processos de entrada e de ingresso no Instituto Federal de Pernambuco. Pronto. Professor, a gente já está caminhando para o fim da entrevista. Eu queria, claro, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Mas eu queria que o senhor passasse para a gente um pouco de como tem sido o desafio de fornecer ensino técnico que precisa de prática, de presença, em meio a uma pandemia, onde a gente teve que ter aí o distanciamento social, onde a maioria dos cursos vem sendo ofertados em algum momento apenas online. Foi muito desafiante, hein? Vem sendo muito difícil, Jaqueline, muito desafiador. A gente optou, dentro do Instituto Federal de Pernambuco, como em toda a rede federal de educação profissional e tecnológica, pelas ações, né, de cuidado com a vida, com o distanciamento social. Então, tem sido realmente uma tarefa muito difícil, né? Também porque a maioria das pessoas, o nosso público-alvo é um público predominantemente aquele público mais carente, né? Nós temos o sistema de cotas no IFPE, nós destinamos 60% das nossas vagas para aqueles estudantes que têm um itinerário na escola pública, né? Predominando a oferta do ensino público para aqueles que mais necessitam. Então, devido a essa situação, né, de estudantes mais carentes, nós tivemos, evidentemente, muitas dificuldades dentro das famílias pela própria realidade social e econômica que o país se inseriu a partir da pandemia. Então, muita dificuldade mesmo. Nós procuramos promover as nossas atividades totalmente no formato remoto. Aí, o que fizemos para atender esses estudantes mais carentes? Aí nós abrimos a oportunidade para a doação de tablets, nós abrimos oportunidades para empréstimo de tablets, naqueles casos que a gente não podia fazer doação. Nós participamos de um programa do Ministério da Educação, Secretaria da Educação Tecnológica, de oferta de chips para que esses estudantes pudessem ter acesso à internet.
nós intensificamos o nosso programa de assistência estudantil, né? O IFPE tem um programa de assistência estudantil muito forte, né? de levar a chamada bolsa permanência para os estudantes, levar uma ajuda de custo para que os estudantes se mantenham na escola. Então, procuramos fazer todas as medidas para que, embora estivéssemos ofertando atividades no modelo remoto, e aí a gente destaca aqui todo o esforço dos profissionais de educação do Instituto Federal de Pernambuco, todos os docentes que tiveram que se reinventar suas práticas, revisitar suas práticas, os modelos de oferta de aulas, para que a gente pudesse adaptar para essa nova situação. Mas temos procurado manter exclusivamente, quase que exclusivamente, no formato remoto, porque o Instituto Federal, ele, diferente das outras redes, ele pega ele atinge um público de uma área muito grande. Então, por exemplo, uma escola estadual, geralmente os estudantes estão ali em torno daquela escola, ou razoavelmente próximo. A rede privada também tem um estudante que mora na mesma cidade, né, no mesmo município onde está aquela escola. O Instituto Federal de Pernambuco, diferente das outras redes, ele tem um estudante que ele não está necessariamente ali próximo do campus. Então, só para fazer o exemplo do campus Garanhuns, nós atendemos praticamente os 23 municípios do Agreste Meridional. Temos alunos que se deslocam dos seus municípios e, para esse deslocamento, utilizam o transporte escolar municipal. Então, há toda uma rede de movimentação que traz um risco muito mais elevado. Então, a gente pensa muito nesse estudante, evidentemente, nos nossos docentes, nos nossos servidores administrativos. Então, temos uma preocupação muito grande com esse processo de contaminação. Então, entendemos que ainda não temos uma condição sanitária segura para que a gente possa voltar, e daí eu acho que continuamos assim até que a gente tenha um avanço no processo de vacinação, um processo predominantemente remoto. Sabemos que há um prejuízo, né, para os nossos estudantes, né, e a gente tem procurado mitigar esses prejuízos da melhor maneira possível através desses processos que eu relacionei aí. E a gente espera que a gente possa ter um avanço o mais rápido possível aí do processo de vacinação, para que a gente possa, o quanto antes, retornar para as nossas atividades presenciais. Ok. Professor José Carlos, eu quero agradecer demais o seu tempo, sei o quanto é precioso, o senhor parou as suas atividades aí na reitoria para nos atender. Muito obrigada mesmo e estamos sempre à disposição. Eu sou, assim, uma entusiasta da educação, do ensino, acho que só assim a gente transforma realidades, né? A gente pode fazer com que a criança de hoje se transforme em um cidadão diferenciado lá na frente por meio da educação, por meio do ensino. E agradeço demais a sua presença aqui. Eu espero que essa entrevista possa incentivar mais pessoas a buscarem o ensino técnico e que o IFPE se expanda cada mais com mais cursos para formar os nossos cidadãos do futuro. Nós que agradecemos o espaço, Jaqueline, a oportunidade de falar sobre educação, de falar sobre o Instituto Federal de Pernambuco. Eu acho que esses espaços são muito importantes. A gente precisa levar essa temática da educação o quanto mais para as nossas famílias, para a sociedade, para que a gente tenha o crescimento dessa consciência, né, de que investimentos em educação são muito importantes para o presente e para o futuro do país. Eu acho que a gente vive, por exemplo, uma tragédia muito grande hoje na área de saúde, mas a gente não pode deixar de levar da garantia, né, do futuro dos jovens, das crianças do país, e essa garantia se dá através dos investimentos em educação. Então, a gente está nessa luta e a gente convida todos a se unirem, né, nesse processo em defesa da educação no nosso país. Eu acho que a gente precisa garantir o futuro, né, um futuro bom para as nossas crianças, para os nossos jovens, e isso se dá, essa transformação, esse resgate de vidas, de cidadania, se dá somente através da educação. Muito obrigado pelo espaço, a gente está sempre à disposição, Jaqueline. Obrigada, professor José Carlos, obrigada a todos vocês que nos acompanharam agora ou que vão assistir depois. Se inscrevam no canal Jaqueline Menezes TV, ativem as notificações para receber a cada novo conteúdo a informação. Muito obrigada. Até a próxima.